um pouco sobre os cinturões, como é que funciona, né? Então, tem várias componentes importantes que estão presentes nessa dinâmica. Então, a primeira delas é o vento solar, né? O vento solar ele é carregado aqui até chegar na Terra, né? São basicamente linhas paralelas. E a gente vê que tem aqui um choque e aí a gente tem a magnetopausa, onde, de fato, o vento solar ele é meio que barrado. Mas apesar dessa barragem, a gente vê que tem algumas partículas aqui que elas conseguem entrar, tá? Então, essa escala aqui está em raios terrestres. Então, a cerca de 6 raios terrestres aqui, mais ou menos em escala, a gente vê que existe algumas partículas solares que vão adentrar a nossa magnetopausa, né? Essa barreira magnética, e o que acontece é que os cinturões de Van Allen eles vão basicamente aprisionar essas partículas, tá? Então, aqui a gente tem a ionosfera terrestre, onde várias partículas também vão ser aprisionadas, e aí tem vários lobos aqui, e o que é chamado de plasmasfera, onde também existe muito plasma, né, que são basicamente partículas ionizadas muito quentes. Então, eu estou usando essa palavra íons o tempo todo, basicamente significa que essas partículas elas estão carregadas eletricamente. Então, a gente pode pensar como prótons e elétrons que estão sendo aprisionados aqui dentro dos cinturões, por causa desse campo magnético. Então, nesse contexto, como é que funciona isso, né? Por que elas são aprisionadas em primeiro lugar? A gente tem basicamente um acelerador de partículas gigantesco ao redor da Terra. Então, esse efeito ciclotron, ele consiste em a partícula ela vem com um certo ângulo. Então, na hora que ela vem e ela encontra essas linhas de campo magnético, não é como se ela fosse seguir a trajetória paralelamente ou perpendicularmente. Na verdade, ela vai basicamente circular aqui e ela vai ser aprisionada e ela vai basicamente ricochetear no outro lado e ela vai ser aprisionada aqui. E aí, na prática, existe esse drift, né, em que as linhas de campo onde estão aprisionadas as partículas, tanto prótons quanto elétrons, elas vão basicamente girar aqui em torno da Terra. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, essas cores aqui, elas basicamente indicam que a gente tem prótons e elétrons aprisionados e eles estão se movendo aqui, tá? Mas o movimento não é a coisa mais importante. O importante para a nossa pesquisa aqui vai ser o fato de eles estarem aprisionados. Então, por que isso é importante em primeiro lugar? A gente vai ter muitos satélites ao redor da nossa órbita terrestre que vão estar basicamente orbitando aqui em diferentes alturas. Então, se a gente pegar aqui uma órbita baixa, né, que é chamado de LEO, a gente tem, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, cerca de 200 a 400 quilômetros. A Estação Internacional ela está a cerca de 400 quilômetros, mais ou menos, mas de 200 a 600 quilômetros a gente tem vários satélites aqui que são para monitoramento, principalmente científico, tá? E aí, se a gente elevar um pouco a altitude, a gente vê que tem satélites de comunicação. Então, o GPS e até mesmo telecomunicações que você usa para o seu celular, a gente vai ter esses satélites aqui a cerca de 35 mil quilômetros, tá? E esses satélites, eles vão estar aqui passando pelo meio dos cinturões de Van Allen. Então, é muito importante que a gente estude como é que funcionam essas estruturas para que a gente consiga proteger as nossas máquinas que estão basicamente funcionando para o nosso benefício, né? A gente não teria o uso do nosso celular se a gente não conseguisse colocar esses satélites em órbita, se eles não estiverem funcionando. Então, por causa disso, a gente tem que estudar não só a estrutura dos cinturões de Van Allen, mas também como é que a gente consegue escapar deles, né? Então, com base nisso, a gente tem aqui uma divisão entre o cinturão externo, que está aqui
12 mil a 25 mil milhas, que multiplica por 1,6, vai dar aí umas 20 mil milhas até umas 40 mil. E aí a gente tem também o cinturão interno, que vai ser aqui entre 1.000 e 8.000 milhas, seria aí entre 1.600 quilômetros e uns 10 mil quilômetros. Mas, basicamente, essas estruturas aqui, a gente vai conseguir dividir ela em duas partes, né? O cinturão externo e o cinturão interno. E essa divisão, ela acaba sendo muito, muito conveniente para a gente, porque o cinturão interno ele é composto principalmente de prótons, e o cinturão externo ele é composto principalmente de elétrons. E os efeitos que essas duas estruturas vão ter nas nossas espaçonaves vão ser diferentes, tá? E aqui tem mais alguns exemplos. Essa daqui é um satélite que mediu algumas nos fluxos de partículas, chamada de Van Allen, A e B. E aí a gente tem também alguns outros observatórios remotos